Vamos lá? Graças a Deus. A vitória é Vamos. nossa, em nome de Jesus. Eu estou com um texto aqui, estou com um texto bacana para nós aqui, não vamos falar de família. O que está acontecendo nos lares, o que Deus está permitindo. A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A palavra de Deus fala lá no livro de Lucas 15, 8, versículo 8 até o 10, fala da dracma perdida. Fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e se perdeu uma. Então ela acendeu a candeia, a luz chegou na casa dela, ela trouxe luz para casa, depois da luz ela varreu a casa e dentro daquela casa ela tinha algo perdido, era uma dracma. O texto chega a dizer que diligentemente ela correu atrás até encontrar. Ela esforçou para encontrar a dracma. E tendo achado, reuniu as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei uma dracma que tinha perdido. E eu vos afirmo, versículo 10, que de igual modo há júbilo no céu diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? A questão da família. E Deus fez se dobrar as nações inteiras, com petróleo, com dólar, com euro, com poder de guerra, com poder na Arábia Saudita, Estados Unidos, Europeia, o tratado da ONU, tudo se dobrou de algo invisível. Né? Os homens falando que faz, os homens falando que acontece, que é com eles mesmos, que eles têm poder, eu sou o maioral, se eu quiser destruir outra nação, eu destruo com a bomba nuclear. Agora todo mundo se dobrou. E o mais interessante, pastor Edson, todo mundo foi para casa. Olha a situação dessa mulher. Ela estava perdendo uma dracma aonde? Lá na rua ou em casa? Dentro da própria casa, né? Como é que está a situação aí? Como é que o senhor vê aí no bairro Serra Negra aí, a questão da questão familiar? A gente aqui no bairro está vendo que as pessoas elas estão dentro da casa tentando recuperar, né, aquela comunhão, o entendimento. A gente, algumas pessoas até procuraram a gente tiver a notícia, está difícil de se relacionar. O Paulo estava acostumado a viver fora, longe da casa, e está difícil de se relacionar. Né? Mas aí as pessoas têm que procurar, né? Acertar, entender, porque é um momento difícil. E as pessoas não sabem por onde vai chegar esse vírus, né? É algo invisível. E as pessoas estão precisando lutar para permanecer junto, para não ficar andando na rua, e para poder voltar à essência principal, que é a família, né? Hoje o dinheiro não é a prioridade. Hoje não é o trabalho, o nome, o estudo. Hoje a prioridade é a família estar unida num propósito só, né? De fazer a vontade de Deus, porque hoje é o que tem para nós fazer a vontade de Deus. Não tem mais outra coisa, não. Não adianta ter um emprego bom, não adianta ter algo bom que nem pode fazer, né, pastor Charles? O senhor vê que o tanto que Deus ama a família, que na época dos diluvianos, Deus salvou uma família. Foi a única família que se arrependeu, foi a família de Noé. Noé pregou 120 anos e eles não quiseram ouvir. Eles tinham no coração o seguinte: a gente faz o que quer, a gente casa com quem a gente quer, porque o texto diz assim, eles casavam e davam-se em casamento. Ninguém manda na gente, nem nós vamos fazer o que bem entendermos. E Noé falando com eles: arrependa. Hoje eu vejo, pastor, que há muitas pessoas preocupadas em congregar. A maior igreja hoje é a nossa casa. É verdade. Se você não congrega com o seu lar, lá fora, no templo, na nave do templo, é uma balela, é uma mentira. É aquela história velha, né? Aquela história velha que eles contam, que o filho falou com o pai, com a mãe assim: ô mãe, vamos orar aqui na igreja? Você já viu contar essa história, né? E aí o filho falou com a mãe falou assim: mas por quê? Porque aqui na igreja o pai é tão bonzinho, lá em casa ele bate na senhora, ele xinga a gente, espanca a gente. Quer dizer, era uma mentira que estava vivendo dentro do templo. Né? Que a maior igreja nossa é nosso lar.
Roma tentou 40 anos destruir a família no Império Romano, num período de tempo. Depois eles descobriram que Roma ia ruir, ia acabar em nada. Porque eles estavam destruindo algo que foi Deus que constituiu. Que é uma célula que não pode morrer, é chamada célula máter. Ela não pode morrer. Aí hoje Deus, o que Deus faz? Deus pega o povo, põe em casa, pega a igreja e põe em casa. E ninguém pode impedir ele. Ninguém pode questionar ele. Pode falar o que quiser, mas não pode questioná-lo, porque ele é Deus. Nenhuma nação tem como parar isso. Ninguém tem como impedir isso. Até que Deus permita que ache um antídoto, um remédio para resolver essa situação. Você vê Sodoma e Gomorra, Deus salvou o que lá em Sodoma? É verdade, pastor. A família, né? E a gente vê que quando Deus chamou Abraão, ele liberou a bênção sobre a família, né? Ele não liberou sobre o indivíduo. Ele falou assim, ó, que todas as famílias, através de Abraão, sejam benditas. Então foi liberado a bênção sobre a família. E hoje a gente vê que há uma batalha sendo travada para que a família não seja alvo de bênção, alvo de vitória, né? Mas Jesus está trazendo de volta. Né? Jesus está criando uma situação que a família está voltando, não por sua livre, espontânea vontade, mas por algo maior, mais forte e poderoso, que é o Senhor Jesus, né? Agora não tem um rico, não tem um pobre, não tem um magro, não tem um gordinho, não há diferença. Hoje é a família, conviver dentro da família, a gente não pode aceitar nem o de fora. A situação está tão difícil que as pessoas vêm trazer algo que a gente pede do armazém e ele fica lá de fora. Ele não quer entrar para dentro da nossa casa. Nós só aceitamos os da casa, os da própria família, né? Olha como é que Deus trabalha. Deus é lindo demais, né? Ele trabalha com a família agora, ele está trabalhando individualmente com a família, né? Trabalhando em cada indivíduo, mostrando, né? Voltando à essência de tudo. Hoje, as pessoas estão procurando o que fazer, porque o tempo está tão, assim, tanto tempo, as pessoas estão procurando o que fazer, né? Dentro das suas casas. A Milena virou e falou assim para mim assim, eu não sei o que fazer, porque está sobrando tempo agora. Antigamente, antes, faltava tempo, né, pastor Chaves? Eu já venho 4 anos que eu já venho ensinando na igreja sobre o estudo da escatologia. Nós temos batendo muito em cima disso, né, desse tempo agora. E a gente falando da justiça de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, a graça barata, falando de todo o livro de Daniel, o livro de João na ilha de Pátimo, Jesus ensinando ali no capítulo 24, capítulo 25, os ensinamentos, né, de Jesus sobre esse tempo chamado tempo do fim. O tempo das pragas, da epidemia, pestes, filho contra pai, pai contra filho, terremotos, maremotos, a ciência se multiplicando. Nós estamos dentro de um contexto desse. E a gente vê muita gente desesperando. Mas olha o final disso. É filho com medo de pai morrer. É mãe com medo de filho morrer. É neto com medo do avô morrer. Isso tudo levando para dentro de casa. Aí eu tenho pessoas que estão preocupadas. Eu sou pastor, eu sou não sei o quê. E a igreja vai acabar. A igreja não acaba. Como não? A igreja de Cristo, ela não acaba. Eu vou perder os membros, vou perder. Não, você não foi chamado para a obra. Porque quem chamou para a obra, ele é fiel para sustentar. Você não se preocupar. É quando você mata, põe fogo nos carros, profeta, e mata os bois e vai embora. Verdade. Você não tem que ficar preocupando. As coisas velhas já passou e você vai viver um novo agora de Deus. Então, assim, Verdade. Não tem como ficar desesperado. Tem muitos aí, tem sacerdote desesperado e tudo. Meu irmão, essa obra, se você fez ela, você vai ter de sustentar ela. Se você levantou ela debaixo do seu querer, quebrando princípio, rebeliando, você vai sustentar essa obra. Agora, se você foi chamado por Deus e está debaixo da bênção, Ele é fiel. Ele é fiel para sustentar os seus. Os profetas, pode ter problema não, pode estar Acabe lá de fora, pode estar Jezabel lutando para matar os profetas, mas sempre vai ter uma caverna para os profetas, sempre vai ter um povo que é 7.000 que não vai dobrar para Baal e não vai morrer.
E vai ver Deus ainda humilhar os profetas de Baal e de Azera lá no Monte Carmelo ainda. Então nós estamos nesse tempo. Não adianta desesperar. Eu estava olhando um censo, uma pesquisa, melhor dizendo, os valores, como tem sido quebrados os valores. 70% dos brasileiros não sentam à mesa para alimentar. Já pensou um negócio desse? É muita um vai para a gente, né, sala, pastor? outro vai para a cozinha, outro vai para a varanda, e outro vai para o quarto, e ninguém senta à roda da mesa. É verdade. Agora tem que sentar. Ó. Agora tem que conviver. Ué. Tem que estar junto, né, Agora não pastor? tem jeito, vai ter de olhar um nos olhos do outro. E aí vão para a televisão para quê? Para ver droga, para ver bebida, pornografia, tragédias e tudo. É verdade. Olha como Deus ele é poderoso para fazer. Toda tragédia, todo meio da tragédia, meio de dificuldade, Deus traz o seu milagre. Deus traz a sua provisão. Olha como Deus falou com Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês? Vocês não quisem. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão fazendo o que quer dentro dos templos, estão negociando o nome de Jesus, vão para a mesma hora que está dentro da igreja, está bebendo e tira foto, vai para o altar cantar e está bebendo, está nos carnavais, viajam, sai de patrocínio para ir para Porto Seguro, para dançar lá e depois está lá, é um dos líderes da igreja, e é aquela bagunça. O sacerdote já perdeu o ministério, está igual Eli, já perdeu, já está sentado numa cadeira, esperando só os filhos ser mortos e cair da cadeira e morrer. Aí Deus entra com a justiça dele. Aí a pessoa desespera. Não é para desesperar, é para arrepender. João, o que João diz? Arrependei-vos e credes, para que sejam perdoados os vossos pecados. Não tem como, nós não estamos aqui condenando ninguém, nós não estamos aqui como juiz, nós estamos debaixo de uma sentença igual, o sol é para todos. Mas uma coisa tem que ser mudada, o arrependimento. Porque se não houver esse arrependimento, se continuar profanando o altar, continuar tendo desolação no altar, Deus vai entrar mesmo. Você pode ver que toda pessoa que está desesperada é porque ele não tem altar. Observa disso. Observa isso. Ele não tem altar. Hoje o altar, onde é o nosso altar hoje, pastor? É a nossa casa. É a nossa casa. É verdade, pastor Charles. A palavra de Deus diz que arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, né? Sem arrependimento, não tem como é que o reino de Deus vai chegar. E tem casos que o marido não conversa direito com a mulher, dorme em outro quarto, o filho está de mal do pai, e agora? Como é que vai viver 24 horas por dia se relacionando sem conversar? Será que vai passar a ficar dando recado um para outro? Não, vai haver uma mudança, vai ter que uma hora, vai ter que render. E aí vai chegar o arrependimento, vai chegar a cura, vai chegar a restauração para essa família, né? Eu estava orando de madrugada e eu fiz algumas perguntas para Deus e ele falou assim, ó, isso tudo que está acontecendo é para ver o alinhamento humano, o ser humano se alinhar, saber o que ele deve fazer. O outro alinhamento de família, organização da família, o outro, organização financeira, organização da saúde, que muitos de nós estão vivendo ansiosos, preocupados, não dormem direito, tá preocupado com o dia de amanhã. E agora, vai adiantar preocupar com amanhã? Não vai adiantar, não. Não adianta preocupar, é confiar no Senhor, é chamar os céus para a terra. É o tempo da igreja chamar os céus para a terra. A graça dele se manifestar no nosso meio, né? E nós precisamos disso. A unção, a graça, a misericórdia, o amor de Deus começa na nossa casa. Se a gente não se importar com a esposa, se não importar com os filhos, e achar que vai tudo bem, não é bem assim, a graça não se manifesta. A Milena até falou algo assim, ela viu uma situação com a família cristã, que o pai tratou a filha muito mal. E ela falou assim, esse homem é pastor ainda? Olha a situação, hoje agora vai ter que tratar bem. Porque como é que vai conviver só com problema, né? Hoje vai ter que acertar, porque lógico que todos nós sabemos que se morremos sem perdão, sem pedido de conserto, nós vamos perder a eternidade. E agora é o momento de conserto. Porque a morte, ela não chama assim, eu quero te levar agora.
Ela não vai chegar assim, pastor Charles. Ela vai chegar e levar. Não vai perguntar se quer ou se não quer. Mas o que a Bíblia diz? Para nós estarmos preparados para isso. E a humanidade precisa se preparar, porque o mais importante não é aqui, pastor Charles. O mais importante é a eternidade, né? A palavra de Deus nos ensina que Deus corrige quem ama. Agora, quem a pessoa não quer correção, ele vai ser corrigido e não vai ter cura. É verdade. Está entendendo? Não vai ter cura. Não existe o evangelho só de vitória. A cruz não foi fácil. Largar a glória, largar o céu, largar o cântico dos anjos, largar a roupa celestial, largar o gozo eterno para vir andar no mar da Galileia, na beira do mar, no meio de pescadores, de fariseus, publicanos, meretrizes, gente que estava assim, alguns eram rebeldes, alguns estavam presos no pecado. Não foi fácil para Jesus. Mas Jesus, ele pregou a sua justiça. A Bíblia nos ensina que o altar, o trono, ele é formado de justiça e de juízo. Jesus, o tempo todo, ele bateu nos fariseus, ele falou, raça de víboras, vocês no templo, vocês é uma coisa, aqui na praça vocês pegam as suas togas, o pergaminho, o papiro, vocês abrem e recitam o livro do cientista Moisés, do legislador, mas vocês são podres. Vocês são podres. Jesus entrou no templo e falou, meu templo não pode negociar no meu templo. Meu templo não pode ser negociado. Quebrou, jogou os cambistas no chão, Deus chicoteou eles, derrubou mesa, correu com tudo que tinha. Jesus tinha um momento que ele pregava, pastor Edson, com tanta veemência, que teve um dia que a multidão foi embora. Ele falou com os discípulos assim, vocês não querem ir não? E eles falaram assim, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É verdade. Pastor Charles, o senhor imagina, pouco tempo atrás a gente tá falando de arrepender, que o evangelho não é essa vitória que estão falando. Parecia que a verdade era mentira. E a mentira é verdade. Verdade. E agora? Agora o que as pessoas vão fazer para provar aquilo que eles estavam falando e querendo viver? Hoje nós estamos vivendo uma realidade. Uma realidade que o que está escrito está cumprindo, que as pestes iam chegar. E chegou o tempo das pestes. Então nós temos que voltar realmente a pensar assim, o que devemos fazer? É a única coisa que tem, buscar a Deus de verdade. E viver do bolo, né, da viúva. Né? O profeta lá dependeu do pedaço de bolo. Só que através do pedaço de bolo, veio o quê? O milagre. O compartilhamento ali, divisão das coisas, veio o milagre. Né? Veio o azeite na botija. Então nós devemos começar a pensar que olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo no meio de um caos, no meio de perca, no meio de morte, no meio de um sofrimento? O que ela traz para o povo de Deus? Qual que é a resposta para nós hoje? É buscar a Deus e fazer aquilo que é para ser feito. Né, pastor Charles? Agora, igual o senhor falou aí, é o tempo de repensar. É, de pensar. É o tempo de repensar, porque é fácil, sabe? É fácil a gente chegar e falar assim, olha, posso todas as coisas, aquilo me fortalece. Com certeza. Você nasceu para vencer, aí põe a música lá, campeão, vencedor. Aí a pessoa sai embriagada lá, eu sou vitorioso, Deus é comigo. Não, Deus é com quem se arrepende. Deus é, pastor, com quem quer Ele. Quem atrai a presença dele. Quem se deixa ser atraído por Ele. Aí, mas as pessoas esquecem de quê? Eu fui apedrejado, eu fui chicoteado, tive 3 naufrágios, fui preso eu e Silas, recebemos 3 quarentenas romanas, eu quase fui morto na ilha de Malta, picado por uma cobra mortífera. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aí ele fala, posso todas as coisas. Tudo que ele passou, aí ele fala, posso todas as coisas. A pessoa não passou nada, fica embriagada que é um campeão, e esquece que o reino é estreito. Você chegar no reino é estreito, moço.
Para você chegar no reino Verdade. é renúncia. Quantos anos nós estamos dentro dessa cidade pregando a mesma coisa? Verdade. Pregando a mesma coisa, disciplinando, chamando atenção. As pessoas entendendo que a gente é até duro na palavra. Não, nós não somos duros na palavra. A palavra liberta, moço. A palavra é espada. Espada é corta. A palavra é a espada de Deus. Que traz o quê? Alinhamento. A palavra, o que ela faz? A palavra vem a curar. Vem a endireitar os nossos caminhos. Jesus veio para endireitar, a palavra veio para endireitar. E agora como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Aí vem desespero mesmo. É gente com depressão, é com pessoa com medo de perder o ministério, vai perder. Vai perder, porque se não foi Deus que te levantou, você pode arrumar um emprego. Pode arrumar um emprego, porque o que Deus levanta, Ele sustenta, moço. É verdade. Porque Deus chama e Ele é fiel. Então é um tempo de todo mundo. Eu estou nessa condição, o senhor está nessa condição, todos nós estamos nessa condição. É o tempo de arrependimento. É verdade. É o tempo de nós pedirmos a Deus que venha aplacar de uma vez esse vírus mortal. Porque a Páscoa está agora aí, se não me engano, dia 12. A Páscoa está aí. Para passar pela Páscoa, tem que passar purificado. Que é verdade. Aí a pergunta que nós fazemos, se não houver um arrependimento, se o povo parar, o povo está envolvido com Netflix, o povo está envolvido com música, o povo está envolvido com fazendo churrasco, colocando no WhatsApp, uma piadinha de fulano, piadinha de cicrano, coronavírus. Se não houver arrependimento, não vai, poucos vão passar a Páscoa purificado. E depois da Páscoa eu não sei o que vai acontecer. Só que o povo não está vendo isso. Porque a Páscoa é a nossa libertação. Tipifica o sangue do Cordeiro, tipifica o Cordeiro. No passado, a Páscoa, foi a libertação do povo hebreu. Põe o sangue nas portas, alimenta o do Cordeiro dentro de casa, que é a palavra, Jesus, aqui, ó, come da palavra, põe o sangue nas portas, e o anjo da morte vai sair lá fora. O que Deus pediu para nós entrar? Entrar para dentro da casa, clamar o sangue de Jesus na entrada da nossa casa, alimentar da palavra todo dia, porque o anjo da morte está lá fora. Agora, se não houver arrependimento, passou a Páscoa, eu não sei o que vai acontecer, porque tem como Deus entrar nessa nação ainda, se houver arrependimento. O senhor está me entendendo? O senhor está me entendendo o que Deus está falando conosco? Deu a proteção aos hebreus? Deu. Trouxe a proteção para nós hoje? Trouxe. Mas para passar pela Páscoa, tem que se arrepender. Pastor, isso não é fato. Em Jerusalém, matou mais crianças no ventre do que o próprio povo de Israel hoje. Você sabia disso? A Europa, quantos países da Europa assinaram o aborto? No Brasil, o aborto clandestino. O sangue está sendo cobrado. Aí o povo quer levantar contra Deus. Faz o que quer, fala o que quer, levanta contra Deus, blasfema contra Deus. E agora? Me responde. E agora? Porque quando fala de morte, todo mundo se esconde, não é isso? É verdade. Quando fala de morte, todo mundo se esconde, não é isso? Mas e agora? Cadê o povo para fazer a farra? Cadê os grupos? Cadê as passeatas? Cadê o povo que se levanta para blasfemar contra Deus, contra a criação de Deus, contra os seus propósitos? Cadê? É verdade. E o anjo da morte está aí, está matando. Mas, pastor, em nome de Jesus, há uma proteção aí, viu? O sangue do Cordeiro. É verdade. Há uma proteção dentro de casa, viu? Se humilhar, ainda há uma proteção, sabe por quê? A Bíblia diz que há esperança para vivo. Eclesiastes, capítulo 4, capítulo 9, versículo 4 em diante. O leão vale mais um cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos, nenhuma mais, suas paixões, seus desejos, seus propósitos, suas vontades já se foram. Há uma saída para o povo ainda, o nome é arrependimento, abandonar esses caminhos. Quem sabe hoje, né, pastor Charles, as famílias, quem sabe não, é uma certeza que a gente tem,
que precisa haver arrependimento dentro das casas, né? Haver uma mudança realmente, né, na mentalidade das pessoas para haver arrependimento dentro das casas, para começar a proteção de Deus. E eu vejo, pastor Charles, que tem situação nem Deus vai poder entrar, porque a pessoa não vai arrepender. Ela vai endurecer o coração. Deus só tem condições de agir a favor de uma pessoa quando houver arrependimento. Porque o espírito da morte já foi lançado, já foi liberado. Então o que protege o ser humano hoje de algumas coisas, né? Por exemplo, esse vírus, eu acredito que tá em Deus. Mesmo que morra, viverá, pastor Charles. Há um propósito de Deus aí. Deus está trabalhando para levar o ser humano assim para dentro de um propósito com ele. Jesus falou assim: não se turbe o seu coração, credes em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há promessa para nós, pastor Charles. E grandes promessas. Grandes promessas. Olha o que Paulo diz assim, ó: eu sei viver tanto na escassez como na abundância. Então eu sei viver a todo tempo. O que é isso? É manter uma vida espiritual boa, é manter uma vida ligada no céu. É o que nós devemos fazer nesses últimos dias, né? As pessoas hoje não podem olhar a palavra como uma afronta. A palavra hoje é a resposta. Hoje a palavra é a solução para o ser humano. O entendimento que as pessoas têm que ter, que Deus está dando uma chance para todos nós. É verdade. Nós não estamos aqui querendo dizer que nós somos donos da verdade. A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade. O que está acontecendo é profético. O que está acontecendo dos tratados das nações é profético. O desajuste mundial econômico é profético. Vai ter uma moeda assim. Vai ter a marca da besta sim. Vai, o anticristo, o falso profeta. Isso está bem claro. Não tem como. O senhor está me entendendo? Não tem como. O texto diz em Isaías 34:16, diz assim: o Senhor, nenhuma dessas coisas faltará a ninguém, faltará com a sua companheira, ou melhor, livro de Joel capítulo 3, versículo 1: renascimento de Israel como uma nação, porque eis que naqueles dias, naquele tempo, eu removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Saiu um pouquinho fora aí, viu? O surgimento de Israel, pastor. O surgimento de Israel, olhe bem. O surgimento de Israel, seus 70 anos, vai sair agora. Os 70 anos da figueira florescendo. Se eu não me engano, em 1938, 48, Oswaldo Aranha, ele sentou na cadeira lá na ONU, e foi um brasileiro que, juntamente com todos os componentes da ONU, colocaram Israel como um país de novo. Quando a profecia de Jesus cumpriu, Jesus falou: eu tentei juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, vocês não quiseram. Quando Jesus estava morrendo, eles disseram assim: caia sobre nós, os judeus, o sangue do justo. O que Fielder fez? O Hitler fez? Quase que extermina os judeus, foram dizimados. Cumpriu ou não cumpriu a profecia? Cumpriu. Cumpriu a profecia. É verdade. Então, as nações hoje se tornou o quê? Tudo pequeno diante de algo invisível. É verdade. Tudo pequeno diante de algo invisível. E ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada, a não ser a ação dele, do Todo-Poderoso. Daquele que é poderoso e há de vir. Então, arrependimento para o sacerdócio, arrependimento para o pai, para a mãe, para os filhos, arrependimento para todo mundo, é repensar. Tem um adultério aí, confessa ele. Tem um roubo no altar aí, confessa ele. Está limpando a lã das ovelhas, confessa. Vai lá e pede perdão, porque Jesus vem, você fica, aí você vai pagar um preço muito grande, porque as ovelhas que ficavam vai te cobrar. É verdade. Jesus mandou nos chamar nós para ganhar almas, não é para ficar rico. É verdade, professor. Chamou nós para... A palavra de Deus nos ensina que aquele que ensina, ele deve ganhar duplicadamente.
É verdade. Dividir até as suas propriedades. Quer dizer, para não faltar nada, para ele ter uma condição dele estar cuidando das ovelhas sem faltar nada, ou pelo contrário, poder até ajudar as ovelhas. Não é aquela situação de pedir esmola para dois, não. Mas para ficar milionário, para achar que pode, que ninguém pode tirar ele do altar, Deus já colocou todo mundo em casa, viu? Quer ver subir no altar, hein? Não tem altar para subir. Se subir, vai preso. Se pôr gente na igreja, vai preso. E aí, e agora? Como é que faz? É uma situação complicada, né, pastor Charles? É um tempo assim que é voltar a realmente aquilo que o Senhor Jesus quer para nós, né? É a verdade agora. Você pode observar que todo mundo perdeu o domínio. Quem está dominando agora é Jesus. E ele faz o que ele quer, o que lhe apraz. Ele está fazendo realmente o que ele quer. Mas que o ser humano até pode tentar alguma coisa, falar, reclamar, mas não tem saída não. Hoje é dominado por um vírus. O ser humano hoje está dominado. Eu recebi um áudio de um profeta de Deus lá do sul. Ele pastoreia mais de 1.200 pastores. E eu tenho uma conexão com ele. E ele me mandou um áudio para mim falando que um pastor chegou para ele desesperado. Falou, pastor, daqui 30 dias eu não tenho ovelha mais. Minha igreja vai fechar. Se voltar daqui 30 dias eu poder voltar para a igreja, eu vou perder tudo. Aí o pastor falou com ele, você nunca teve chamado, você nunca foi pastor. Ele falou, mas que será? Eu falei, será não, você nunca foi pastor. Um homem igual você, que viveu 14 anos no ministério, você não ensinou, você não criou um discípulo, você não gerou nada, nem chamado você tem, você pode largar isso para um lado. Desesperado, com medo de perder igreja, perder tempo, perder tudo, ele falou, não moço, você não foi chamado não. Você não tem experiência com o El Shaddai não. Olha o que uma pessoa viver esses anos tudo no altar e não ter uma experiência com Deus e não depender de Deus. É muito complicado, né, pastor Charles? A pessoa tem que confiar no Senhor, né? Não adianta querer lutar com a coisa humana, né? Porque o mundo espiritual da parte de Deus é algo da pessoa com Deus, né? E bens, materiais, isso não mostra que é Deus, né? Isso aí tu vai passar, né, pastor Charles? Tudo vai passar. O livro de Lucas 19:44 diz assim: derrubarão a ti os teus filhos dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Está falando aqui, derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da visitação. É o livro de Lucas 19:44, o juiz de Deus. E tá aí o juiz de Deus, né? Para todo lado. Não só no Brasil, mas está alcançando o mundo inteiro. O mundo inteiro está sendo tratado e trabalhado por Deus, para que haja um arrependimento. E é tempo de nós nos entregarmos e confiarmos naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, né, pastor? É necessário que haja o olhar para o céu, né? O olhar para a eternidade. Apóstolo Paulo nos ensina que olhai para as coisas lá do alto. É tempo de nós olharmos para as coisas lá do alto. É tempo de olharmos para as coisas lá do alto. Eu queria orar para o Senhor agora, neste momento. Eu queria clamar o sangue de Jesus. Amém. Tem uma turma aí, pastor, que precisa de cobertura de oração. Amém. Tem um povo aí que precisa da misericórdia, como nós também precisamos. Mas tem muita gente fora de casa. Tem muita gente na rua. Tem muita gente debaixo das pontes. Tem muitas enfermeiras, enfermeiros. Você entendeu? Médicos. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome Nós de invocamos Jesus. o teu nome, que é acima de todos os nomes. Dobre todo o joelho. Diga às nações, o Senhor reina.
os povos, nações, tribos e línguas. Ele é o Senhor, não há outro como Ele. É verdade, papai. Ele é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, revestido de Sim, honra, Deus. de glória, de poder. Ele é e sempre será o grande Eu Sou, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. É Conhece verdade. as estrelas pelo seu nome, a terra e o firmamento, Sim, Deus. e tudo que existe declara o seu nome. Nós oramos, ó Deus, pelo aquele andarilho, aquele homem, aquela mulher que estão na rua, Oh, meu Pai. aquela pessoa, Senhor, que está presa nas drogas e não tem um lar, presa na prostituição e não conseguiu local nenhum a não ser uma ponte, ficar debaixo de uma ponte, de um abrigo, um local com dificuldades extremas. Aquela mãe que está desesperada com seus filhos dentro de casa sem o pão, não sabendo o que está acontecendo, tendo a previsão de poucas coisas, mas com o coração Sim. preocupado com seus filhos. Senhor, aquela pessoa que está presa, Senhor, presa, Senhor, preso no pecado, preso, Senhor, no desespero, no pânico dentro do seu lar, dentro da sua casa. Meu Deus, vai ao encontro dessa mulher, deste homem que está afastado da tua presença. Que haja, ó Deus, neste momento um tempo de arrependimento, um tempo de se rever diante do Senhor, dos seus pecados e ser lavado pelo sangue. Senhor, nós clamamos agora pelo sangue de Jesus, pelos hospitais, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, aquelas pessoas que trabalham na cantina, trabalham na lavanderia, trabalham na limpeza, na higienização dos hospitais. A todos aqueles que estão preparando o álcool, máscaras nas grandes empresas, fabricando álcool, fabricando máscara nas fábricas. Senhor, a todos os cientistas do mundo inteiro, Senhor, que estão lutando, ó Deus, para conseguir esse antídoto. Senhor, nós clamamos o sangue de Jesus sobre todos os governos das nações, principalmente pelo nosso presidente da nossa República Federativa, o presidente da República, Senhor, aos governadores, aos prefeitos municipais, a todos os senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, ao poder legislativo, executivo, judiciário da nossa cidade. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor, no meio a esse anjo de morte que está usando, Senhor, esse vírus mortal, que o teu povo possa estar guardado dentro de casa, comendo pão, a palavra que é Cristo, o verbo encarnado, mas também sendo protegido nos umbrais das suas casas com o sangue salvador, remidor, que lava e purifica nós de todo pecado, todo espírito de pânico, de terror, de medo, de insegurança, venha ser varrido dessa nação, que essa nação venha para a cruz, aos desviados, aos que abandonaram o ministério, aos pastores que estão afastados, pastores que estão desviados dentro da própria igreja, que haja arrependimento, esposa, filhos, diáconos, diaconisas, ministério de louvor, a todos os departamentos das igrejas, a todos os líderes religiosos mundiais, seja, Senhor, todos eles, que haja um arrependimento, como teve, Senhor, no passado, quando Nínive foi pregado o evangelho, que ela ia ser destruída, e ela se arrependeu. Eu clamo agora o sangue de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a nação brasileira. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a nação. Que o Espírito do Senhor venha pairar sobre essa nação. Que miríades e miríades e miríades e miríades e miríades e miríades de anjos sobrevoem. Que hajam sobre as casas, tirando o pânico, trazendo temor, Senhor. Que o Espírito de graça venha trazer temor, 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 temor. Espírito Santo libera temor, arrependimento, porque não tem poder nenhum no céu, na terra, a não ser o nome de Yeshua. Sim, Deus. Não existe poder maior ao nome de Yeshua. Quando Herodes perguntou a Yeshua Hamashia,
Eu posso te matar. Yeshua disse a ele: nenhum poder foi lhe dado a não ser do meu Pai que está no céu. E se eu quiser, Herodes, eu envio uma miríade de anjo e cabo do teu reinado. Ele diz assim: eu mando 20.000 anjos destruir tudo que está aqui, o teu império e Roma inteiro, mas cumpra a propósito do meu Pai. Senhor Jesus, eu sei, Yeshua, que tu vais descer no Monte das Oliveiras montado no cavalo branco. Sim, Deus. Na sua coxa, Yeshua, vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Yeshua Hamashia, o teu sopro vai destruir as nações, o iníquo e todo o poder bélico que Sim, estarão Deus. diante a Israel. Será a última batalha, a batalha final, a batalha do Armagedon, É verdade, porque Deus. tu és todo poderoso, investido de honra, de graça, de poder, de autoridade. Tu és poder, tu és governo, tu és absoluto, tu és tremendo, tu és o Deus único, verdadeiro, e não há outro. Como diz o apóstolo Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É verdade, Nós Jesus. declaramos isso. Tempo do arrependimento. É o tempo do arrependimento. É o tempo de jejuarmos, orarmos e clamarmos pelas madrugadas. Vem, ora vem. Ora vem, ó Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Yeshua. Vem, Yeshua. Yeshua. Vem, Yeshua. Kadosh, Kadosh, Kadosh. La Sabaote. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Nós agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor, que Deus te abençoe. Abençoe sua Amém, família, pastor. sua Quero casa. Deus. Amém? Amém. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe. A paz.